Pronto, começou. Aula de transformações gasosas, ok? E aí precisamos saber sobre as variáveis do estado. Mas o que é variáveis do estado, né? As variáveis são gradações físicas que vão caracterizar o estado de um gás, né? Só que são 4 só, e aí já temos na tela, né? O primeiro é a pressão, né? Como que funciona a pressão? A pressão são as moléculazinhas, tá? Pensa, minha cabeça é um gás, tá? Uma molécula do gás. Esse quadrado aqui, que eu estou em volta, é o recipiente, né? Quando é um gás, o que acontece com o gás? O gás é agitado, não tem como. A molécula é agitada e fica lá para um lado, para o outro, para cima, para baixo, né? Só que aí o que acontece? As moléculazinhas, né? Ou minha cabeça vai bater na parede, vai colidir com a parede, exercendo uma força nessa parede, ok? E assim, essa força por área, tá bom? Ela é a pressão. Lembra que lá no começo do ano a gente viu que pressão era a força pela área, né? Então, lembra lá naquele começo em que a gente podia se falar pessoalmente, quando eu dava aula, saía aquele 300 litros de cuspe na cara de vocês, né? E que a vida era maravilhosa e que a gente reclamava por coisa besta, né? Mas pelo menos se via todo dia, né? Fazia piada um com o outro, né? Zoava a barba do professor e assim vai, né? Era uma coisa boa, né? Lembra que a gente zoava a idade dos outros professores? Oh, coisa maravilhosa, né? Agora a distância nada tem graça, né? A gente podia festar, né? Tomar uma coca, né? Ou tomar aquela coca depois que saía da escola, que aí vocês estavam lá tomando coca e eu ia lá tomar a coca de vocês. Oh, saudade disso, né? Bom, então, naquela época a gente viu o quê? Que no Sistema Internacional de Medidas, né? A gente usa pressão, a gente usa Pascal, tá bom? Pascal, gente, tá? Pelo amor de Pochorel, não é Pascoal, Pascal, tá bom? E a gente também usou uma outra chamada ATM. Lembra que um ATM equivale a 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, tá? Mas agora eu não vou castigar nessa transformação que nem eu castigava com isso do ano, tá? Que agora não é importante. Ok? Segundo, volume, tá bom? O volume de um gás, tá bom? De recipiente contém. O volume desse gás é o volume que o recipiente contém. Por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola vazia, lá, vazia, fica até fininha, né? Você vai lá e enfia um gás nela, o máximo que der. Ela vai esticar e vai ficar quanto? Com 2 litros de gás, tá bom? O volume, então, do gás é o volume do recipiente que ele se encontra, tá bom? Então, portanto, no caso da garrafa de 2 litros, o volume do gás ali dentro é 2 litros, tá bom? Só que a unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas para volume não é litros, tá bom? É metro cúbico. Só que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá bom? A caixa d'água de casa tem 1.000 litros, então ela tem 1 metro cúbico. Tranquilo? Terceiro, temperatura, tá bom? O que temos com a temperatura, né? Temperatura, lembra que a gente sabe que é o grau de agitação das moléculas, né? É o que mede o grau de agitação das moléculas. As moléculas a gente sabe que está agitada, né? E a temperatura está aí para medir o grau. Só que aqui a gente só vai usar em Kelvin, tá bom? Se o exercício geralmente vai dar em Celsius, você tem que transformar para Kelvin. Eu não tenho, devia ter um negócio aqui. Mas, professor, eu não lembro como transforma para Kelvin. Menino, é muito fácil. Só somar 273. Professor, é isso mesmo? Isso mesmo, pode confiar. Tranquilo, gente. É só somar 273. Ok? Quarto e último, número de mols, ok? O que o número de mols é? Número de mols, lembra do ano passado de química, quando vocês sofriam na minha mão? Ok? Eu acho que o professor já deve ter falado esse ano com vocês, João Paulo. Todo, todo ano vocês vão ouvir falar isso de química, tá? É, Número de mols é a quantidade de matéria que está associado, aqui nesse caso, né, que está associado à quantidade de gás, ok? É, Vale lembrar que lá a gente falou que 1 mol equivale a 10, perdão,
6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, ok? É tipo uma dúzia, pensa. Uma dúzia de ovos. Quantos ovos tem? Alguém sabe me responder? Essa é difícil, hein? 12. 12 ovos, boa, ok? Então, uma dúzia de ovos são 12 ovos. Então, quanto que vale um mol de ovos? Um mol de ovos é 6,023, ok? Deu tudo errado aqui. 6,023, tá bom? Elevada a 23. 6,02 elevado a 23 ovos. Tranquilo? Mas, entendeu? Mais ou menos? É quase isso, né? Tranquilo? E aí embaixo já temos a primeira equação de sofrimento, tá bom? PV igual a nRT. Olha só que legal. Para vereador não roubar tanto. Né? Tá certo. Essa equação é a equação geral dos gases, tá bom? São essas quatro variáveis que eu falei, né? As quatro variáveis do estado, elas se relacionam na equação, tá bom? PV igual a nRT, tá bom? É básica. Mas, professor, o que é esse R? Galera, o R, seguinte, ó, só para relembrar. O P, grande, pressão. V, grande, volume. N, minúsculo, número de mols. R, constante dos gases ideal, ok? T, T grandão, Tsão, é temperatura, ok? É, R, galera, R, constante universal dos gases, tá bom? Ela equivale, sempre vai valer, sempre. Ali tem dois valores que é quando muda a unidade de medida, né? 8,3 Joule por mol vezes Kelvin ou 0,082 ATM, que é aquele lá, ATM lá, Atman, em inglês falando, Atman, vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, ok? Quando você sabe quando você usa um ou outro, é pelo exercício, tá bom, galera? Se o exercício te deu a pressão em ATM, Atman, te deu a pressão em ATM e o volume em litro, você usa 0,082. Se o exercício te deu a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico, você usa o Joule, tá bom? Tranquilo? Tranquilo? Alguma dúvida? Gente, é tudo fácil, né? São exatamente 7h39. Lei geral dos gases ideais. Nossa, lei geral dos gases ideais. Bom, isso aí. O que a gente tem? PV é igual a NR vezes T. Ok? E aí, agora, a gente isola o R. Ok? Foi isso que eu fiz ali. E aí, a gente chegou. PV dividido por N vezes T igual a R, né? Bom, está uma conclusão, né? Vamos imaginar, como R é constante, você imagina dois gases completamente diferentes, tá bom? São diferentes de pressão, volume, número de mols e temperaturas. Ok? Nenhum é igual ao outro. É... Apesar de ser diferente, os dois estados, os dois gases, né? Os dois estados é diferente, eles vão ter que dar a mesma conta, né? Por quê? Porque o R é constante. Então o valor tem que ser o mesmo, ok? O valor não muda. É, Imagina, imagina que um gás tenha passado por uma transformação gasosa, ok? Ele inicia com uma certa pressão, um certo volume, um número de mols e a temperatura, ok? Só que aí alguma coisa acontece ali, você fornece calor, tira calor, essas variáveis todas mudam, tá bom? E por algum motivo, apesar das variáveis terem se modificado, eu ainda consigo afirmar que PV sobre NT, o antes, é igual ao PV sobre NT depois, tá bom? Então a gente tem P1V1 sobre N1T1 igual a P2V2 sobre N2T2, ok? Por quê? Porque sempre que você tiver essa relação,
ela é igual a constante, tá bom? Se a conta antes é igual a constante, a conta depois é igual a constante, as duas são iguais, beleza? Tranquilo? É que nem pensar aquele negócio de filosofia lá, é, é, quem é vivo pensa. Pensa, logo sou vivo, né? É a mesma coisa, só você pensar assim. Tranquilo? Uma dúvida? É... Só que agora a gente tem um caso especial, né? Se o gás está peraí, galera, tem um nome. Não, vamos pensar. Temos um gás especial, ok? Deixa eu ver se temos. Aí. Agora, já dei spoiler, já sem querer. Temos um caso especial, né? Quando o gás está no sistema fechado, tá bom? Pensa aqui, que meu gás está aqui dentro, ok? Meu sistema fechado. Queimei o gás, tá bom? Teve a transformação, ele mudou a pressão, o volume, tudo de um para o outro, tá bom? Ocorreu uma transformação, tá bom? E aí, imagina, tá bom? Que tá nesse recipiente, só que não entra nem sai mais gás, tá bom? Então, o que que a gente pode esperar? Que o número de mols é o mesmo, tá bom? Mudou a temperatura, mudou. Mudou a pressão, mudou o volume, mudou. Mas o número de mols, o número da quantidade de gás que está ali dentro é o mesmo, ok? Tranquilo? Então, N1 igual a N2. Quando N1 é igual a N2, o que que a gente tem? Que quando os números são iguais, eles estão de lados diferentes da equação, tá bom? Desse sinal de igual, mete bronca. Por quê? Se você passar um N para outro lado, ele vai passar o N1 para outro lado, ele vai passar multiplicando. E aí você vai dividir N1 por N2. Se, por exemplo, temos 2 mol, 2 de um lado, 2 do outro, 2 dividido por 2 é 1. Então, não vai servir para nada, né? E aí a nossa equação ficou P1V1 sobre T, P2V2 sobre T. Essa equação é muito conhecida aí no mundo, tá bom? Sendo PVT e Pó-Votó, ok? PV sobre T antes e PV sobre T depois, tá bom? Lembra que a temperatura sempre é em Kelvin, sempre é em Kelvin, ok? PVT e Pó-Votó, tá bom? Vamos começar. Opa, ih, perdi o slide ali. Temos a primeira transformação, tá bom? Agora a gente tem três tipos de transformações. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Temos três tipos de transformações, tá bom? A primeira transformação que nós vamos falar é. Opa, chegou a Emily. A primeira transformação que a gente vai falar agora é transformação isovolumétrica, tá bom? Quando o volume de um gás é mantido constante, sua pressão varia na mesma proporção que a temperatura da amostra, tá bom? Isso daí é o enunciado da lei de Charles. Charles lá, talvez de boa, né? Tomando uma coquinha. Aí ele virou pro amigo. Quando o volume de um gás é mantido constante, sua pressão varia na mesma proporção da temperatura da amostra. Aí o outro cara olhou. Que droga é essa que você usa? Né? Que eu. Falou, não entendi nada? Então tá. O que que significa? Ó, tá ali em cima ali, ó. Volume constante, tá bom? Tem outros dois nomes que pode aparecer. Isovolumétrica é o nome. Isométrica, outro nome, tá bom? E isocórica, tá bom? São os três nomes que podem aparecer. Então, isocórica, isométrica, isovolumétrica. Tranquilo? Tá, mas aí o Charles falou, e aí, o que que tem? Então, você tá vendo a imagem ali, ó? O que que mudou? De um para o outro, o volume continuou o mesmo. A temperatura a gente viu que subiu, o termômetrozinho ali. A pressão também subiu. Como que eu sei que a pressão subiu, professor? Tá vendo esses quadradinhos amarelos em cima da imagem? Ali significa o aumento da pressão, ok? Então você foi colocando o peso em cima desse êmbolo. Como assim um êmbolo? O êmbolo
É aquilo dali, quando eu aumentar a pressão, ele vai subir, tá bom? O que que aconteceu? Só que aí, para não subir, o que acontece? Eu coloco o peso. Quando eu vou colocando peso, ele vai querer subir, só que o peso volta ele para baixo. E a pressão continua aumentando, tá bom? Vamos fingir que ele não vai explodir, né? Tá. Então, temos aqui um gás, tá bom? Ele está configurado em um recipiente, aí vocês podem ver, tá bom? E esse possui, só que agora é diferente, tá? Imagina que esse possui uma tampa fixa, ok? Então, não importa o que acontecer com o gás aqui dentro, tá bom? A tampa, o volume aqui dentro não vai alterar. Então, aumentei lá, o volume não vai se expandir. Então, essa tampa aí não vai aumentar. Por isso que ali ele colocou peso. Por quê? Porque se ele não colocar peso, quando você altera o gás, o que acontece? Quando altera a transformação, ele vai ter um aumento na pressão. Então, um êmbolo vai sair. Só que aí, não aconteceu isso, tá bom? Porque colocou peso. Mas a gente pode imaginar um êmbolo fixo, ok? Que é tranquilo, fácil, tá bom? O êmbolo ou a tampa fixa, né? Você pode ter o botijão, né? O gás no botijão, né? O volume ali vai permanecer constante, né? Você pode ter várias transformações, né, acontecendo com ele, mas o volume ali do botijão é constante. Por quê? Porque é muito rígido, né? Ok, tranquilo? E aí que tá. Quando eu aplico aquele problema lá da Lei Geral dos Gases, tava um pivot povotó, o que que a gente tem? A gente tem que o V1 é o mesmo que V2, ok? V1 é o mesmo que V2. Então a gente pode cortar, porque lembra que eu falei, se é um do lado e é outro do lado, você pode cortar se eles são iguais, tá bom? Então a gente chega que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, ok? Tranquilo? Gente, parece que é difícil, mas vocês vão ver que é fácil, tá bom? Se você praticar, vocês vão ver que é facinho. É, essa relação, tá bom? É válida para volumétrica, tá bom? P1 sobre T1, P2 sobre T2, tá bom? Se a razão da pressão e temperatura tem que se dar sempre o mesmo valor, significa que se você fornecer calor, né, aquece o gás e aumenta a sua temperatura, você provoca o aumento da pressão, ok? Ou seja, a pressão é proporcional, ok? Proporcional, assim que fala, né? Proporcional à temperatura. Então, se você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura, ok? Nossa amiga Lady Gaga está aqui para falar uma coisa, ok? Se a temperatura aumenta e a pressão aumenta, aí ela tem uma pergunta. Se o gás sair de 30 graus Celsius para 60 graus Celsius, será que a pressão ali dentro dobra? Alguém fala que sim ou que não? Bom, vamos lá. Não, né? Porque lembra que a gente falou que tinha que trabalhar em Kelvin? Então, olha só. 30 graus mais 273, 303. 60 mais 273, 333 Kelvin. Então, a temperatura ali não dobrou, ok? Só dobra quando. Só dobra em Kelvin. Você tem que se preocupar em dobrar em Kelvin, não em graus Celsius, ok? Tranquilo? Então, ali, a pergunta dela: se o gás sobe, sair de 30 para 60 graus, será que a pressão ali dentro dobra? Não dobra, gente. Isso daí é pegadinha, tá? Vários exercícios, o Enem, é vestibular, é concurso público, quando você vai procurar entrevista de emprego, pode ver aí, ó. Quem está empregado aí é a Zadine. Zadine está empregada. A Zadine, quando foi procurar entrevista de emprego, ela falou, professor, ó, perguntaram isso daí. Perguntaram exatamente isso daí, ó. Se ela tem um gás que sai de 30 para 60 graus, a pressão ali dentro dobra? Ela falou que não. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com a temperatura em Kelvin, né? Isso daí você deixa a Lady Gaga irritada que ela vira o neto, né? E aí ela grita, pão! Não. Ela grita que sempre usar a temperatura em Kelvin. Tranquilo? Ok? Imagina um neto dando aula, deve ser uma maravilha. Tranquilo? Não é difícil, né, galera? É tranquilinho, pô. Parece ser difícil, mas não. Próxima.
Transformação isobárica, tá bom? Quando a pressão de uma massa fixa, agora é o Charles. De novo o Charles, tá? Quando a pressão de uma massa fixa de gás é constante, seu volume é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Ok? Charles Gay-Lussac. Por quê? Porque agora tem mais gente envolvida, hein? Então, o que tem? Isobárica. Isobárica, agora a gente tem pressão constante, tá bom? Então, na temperatura isobárica, temos a presença de um êmbolo móvel, tá? Professor Antônio, por que quando o êmbolo é móvel, a pressão sobre o gás é a mesma? Bom, aluno desconhecido, isso é fácil, né? É, observe, só observe aí a figura, tá bom? É, que a pressão, né, tá atuando sobre o gás e tal, né? Melhor ainda, melhor ainda. A pressão que o gás deve compensar para que o êmbolo fique para lado é a pressão atmosférica, ok? Deixa eu botar a pressão atmosférica aí, ó. Essa pressão que está vindo de cima é a pressão atmosférica. Tranquilo? Tranquilo? Mas a pressão é feita pelo peso do êmbolo. É o peso que está em cima. É aquele negócio do peso que eu te falei, né? Tranquilo? E aí, se a pressão atmosférica não muda, né? E a pressão do peso dele também é a mesma, significa que o gás está igualando sempre a mesma pressão. Pode ocorrer a variação de temperatura, de volume, mas a pressão é a mesma, tá bom? Então a pressão chega lá. Então pelo pivot povotó, a pressão é a mesma, corta P1, corta P2, né? Então vamos ter que V1 sobre T1, V2 sobre T2. Tranquilo? Né? Então, toda vez que o exercício falar que o êmbolo é móvel ou livre, a transformação será isobárica, ok? Êmbolo móvel, êmbolo livre, a transformação é isobárica, tá bom? Por quê? Porque ele precisa compensar, tá bom? Essa mudança. Então, se não, aí lembra que a gente viu lá no outro, quando o êmbolo é fixo, ok? Isovolumétrica. Quando o êmbolo é variável, isobárica. Tranquilo? Sem problema, né? Então agora a gente tem que o volume. Agora é o volume, né, que a gente viu. É proporcional à temperatura, né? Se fizermos um aquecimento isobárico, né, nós temos obrigatoriamente uma pressão isobárica e o êmbolo será empurrado para cima, tá bom? Mas sempre que o gás exerce a mesma pressão, porque as pressões externas não mudam, e como o gás está em equilíbrio a todo momento, né, nesse caso, temos que a pressão nele é igual à pressão externa. Toda vez que tiver um aquecimento isobárico, você tem uma expansão isobárica. Então, o seu volume também aumenta, tá bom? Tranquilo, né? Dúvidas? A Anitta mandou perguntar se vocês têm dúvida com essa cara aí maravilhosa, tá entendendo tudo? Acho que é a mesma cara que vocês estão fazendo, se vocês estiverem acordados, né? Vou cantar, hein? Vou começar a cantar. Ainda vou cantar a música da Anitta. Prepara, que agora é hora. É o show da física logo que desce a aprontar. Tranquilo? Transformação isotérmica. A última, tá bom? Agora chegou o Boyle e falou: quando a temperatura de um gás é constante, a pressão do gás é inversamente proporcional ao seu volume. Tá bom? Temos lá. O gás, olha a figura aí, ó. O que que aconteceu aí, ó? Ó, a temperatura é a mesma. Não importa o jeito que esteja, a temperatura é a mesma, tá bom? Ah, com menos pressão, mais pressão, sei lá o que é a temperatura. Só que agora a gente tem que, né? Se a temperatura permanece constante, agora você tem que imaginar a transformação num reservatório térmico. O que que é isso, professor? O que acha isso? Lembra da aula de calorimetria que a gente falou, pô, mas aí tem quantidade de calor, não é calor específico? Pensa assim, você vai, você vai, aquele sol de rachado de Pochoel, 55 graus na nuca, você pega e vai pro rio.
Chegando lá perto do rio tem uma mini prainha, uma areinha bem gostosinha e o rio. Põe o pé na água, gelada, e aquele sol, ó, o dia inteiro aquele sol batendo na água. Gelada, beleza. Põe o pé na areia, queimando, por quê? Porque o óleo específico da areia é menor do que o da água, ok? Então, para aquecer uma quantidade de areia é menor do que para a quantidade de calor usada é menor do que para aquecer a quantidade de água, tá bom? E aí o que acontece? Você tem lá o recipiente, um reservatório térmico, né? Imagina um gás em um recipiente, tá bom? Com o êmbolo móvel, agora o êmbolo móvel também, tá bom? Só que aí em cima, do lado de tudo, o que que a gente tem? Água, água para todo lado, tá bom? Imagina essa garrafinha aqui, tá bom? O êmbolo dela é móvel, a tampa, pensa que a tampa faz isso e isso quando vai mudando a pressão, ok? E aí volta tudo isso aqui, ao invés de ser é água, né? Então o que acontece? Essa água vai fazer o papel de reservatório térmico, né? Então, se a água está a 25 graus, o gás logo vai estar a 25 graus, ok? Isso daí é um equilíbrio térmico, né? O êmbolo móvel, né? A gente coloca. Aí tem que colocar o peso em cima, né? Para que ele não se mova, né? Ok? É, e aí, como vai ficar o pivot Povotó, né? A gente tem agora que a pressão é a mesma, é só cortar o T de baixo, né? Então vai ficar, essa é a mais fácil, né? P1 igual a V1, P2 igual a V2. Tranquilo. É, pressão, então, agora é inversamente proporcional ao volume, tá bom? Se é inversamente proporcional ao volume, quando a pressão aumenta, o volume diminui. Tranquilo? Fácil, né? Vamos para os exemplos, ó. Vou deixar aí para vocês, ok? É... 5 minutos, tá bom? Pensem aí por 5 minutos, ok? Vou botar aqui um relógio, voz de relógio. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês enquanto isso. Vou mostrar como funciona isso na prática, tá bom? Se a gente tivesse um laboratório moderno, a gente ia poder ver isso. Não desse jeito, claro, porque aqui é por computação, né? E aqui a gente já consegue ver as partículas, né? Pera aí, galera, que a internet aqui é muito bom. Aliás, a aula de hoje é patrocinada pela Internet Sofrimento. Assine e sofra. Você também. Irerê. Galera, cadê? Aqui. Gás. Propriedades. Play. Tá abrindo aqui. Deixa eu compartilhar para vocês. Depois voltamos para os slides. Eu não sei o que que eu fiz aqui, que só fica uma coisa aqui, cara. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então, galera, olha aqui, ó. O que que a gente tem aqui, ó? Temos um gás, ok? Vou botar aqui, ó, o gás, tá bom? Botei aqui um gás. Aqui, ó. Olha aí minhas moléculas, ó, ó. O que que acontece, ó? Estão lá batendo, né? Ó, a pressão aqui do lado, ó. Vou mudar, ó, tá em ATM. Vou deixar em ATM, tá bom? Pra gente pensar mais fácil. Temperatura aqui, ó, 300 Kelvin, ok? Aí você pode mudar para graus Celsius, só que deixa aqui. Aqui, ó, ó, eu mudo o volume, tá vendo? Quanto menor o volume, o que que eu falei agora há pouco, Isso aí é tipo ó? um compressor de ar, então. É, mais ou menos isso. Então, lembra que eu falei, ó, eu diminui o volume, olha a pressão que tá acontecendo, ó. Tá aumentando, né? Beleza? Você viu que a temperatura, ó, ela continuou constante, ó. Baixei o volume, aumentei o volume, tá bom? Vamos lá. O que que eu falei também? Volume constante. Então agora, ó, não muda o volume. Então o que eu posso fazer? Eu posso aquecer, ok?
Quando eu aqueço, ó, a temperatura aumenta e a pressão também está aumentando, ó, viu? Mas e o volume? O volume continuou igual, tá bom? Por quê? Porque ela não foi para um lado nem para o outro. Ó lá, viu? Até que estoura, né? Tranquilo? É... Beleza, gente? Você viu que uma coisa está bem relacionada à outra, né? Tranquilo? Deu para ver mais ou menos como é que é, né? Aqui, eu não sei se vocês já viram, esse site é o FET, tá? Simuladores, ele é muito legal, tá bom? Aqui você tem várias simulações, não só de gás, tá? Você tem diversas outras, tá bom? É. Aqui as de termo são essas. Mas aí deu para ver, né? Que aí você, que eu variei o volume, tá bom? Olha lá, temos várias coisas. Aqui tem um outro também, ó. Esse daqui eu gosto também, que esse aqui é facinho de ver também. Esse daqui a gente já tem um êmbolo do jeito que eu tava falando, né? Que aí a gente coloca o peso, que é o peso da mão, ok? Então vamos lá de novo, ó. Lembra lá no passo, aqui, ó, tá bom? A gente tem aqui, ó, as moléculas, tá bom? Por que que elas estão assim paradinhas? Porque elas estão no estado sólido, tá bom? Vou aquecer, ó. Passou pro líquido, tá bom? Agora estão no estado líquido. Aí tá começando a ganhar temperatura, ok? Então, algumas estão no estado gasoso e outras no estado líquido. Agora, ó, todas estão no estado gasoso, tá bom? Então, tem agitação para todos os lados de todas, ok? Só vou aumentando a temperatura lá. A temperatura vai aumentando, tá bom? Vai aumentando, ó. E aí o que acontece? A pressão vai aumentando também. Temperatura aumenta, a pressão aumenta, ok? Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou empurrar o êmbolo, ó. Se eu empurro o êmbolo, ó, a pressão, a temperatura aumenta porque a pressão está aumentando, então a temperatura aumenta. A gente viu isso, né? Ó, viu? Até estourar. Tem um ponto que não dá mais, né? Ok? Então bora lá. Vou dar aí 8 e 3. Ô, Laia, gente, eu odeio isso, hein? Cadê? Tururum. Isso que é osso, ó. Aparece dois slides aqui que eu usei em 1902. Os novos eu não usei. Ô, Microsoft, dá um jeito aí, hein? Eu vou colocar essa aula no YouTube para a Microsoft ver, tá bom? Tá, você já compartilhou esse arquivo no Teams, não para. Para! Até quando você vai andar e mudar minha vida? Então tá, naquele exercício lá vocês têm 10 minutos aí, tá bom? Vai ficar aí não tá aqui. Vai ficar aí o negocinho, tá? Só para vocês verem. Vou mandar os slides já no grupo, tá? Eu vou mandar em forma de foto. Qual que é a melhor forma de slide ou forma de foto para vocês? Que slide é melhor, eu acho. Então eu vou mandar de slide, só você responder. Ih, deu bug aqui, ó. Esse negócio aí de coisa lá não dá certo, não. Deixa eu botar aqui no exercício que a gente tava. Opa! Passei muito.
Caramba, ó, já dei spoiler. 10 minutinhos aí, ó, pra tentar fazer isso. Parece que é difícil, mas não é difícil não, hein? Uhum.
Voltamos. E aí? Alguém conseguiu? Galera, vamos lá. Ó, a cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta 1 atm. Com relação à pressão atmosférica, ok? Sabendo disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como um gás ideal, inspirado pelo mergulhador no nível do mar, quando ele estiver a 30 metros. Então, estamos lá. O que aconteceu? O mergulhador pegou, engoliu o ar, mergulhou. Galera, lembra que eu falei agora há pouco? O que é isso? O que a água está fazendo? A água está fazendo um papel do que? Reservatório térmico, né? Porque o cara é o, o cara é o que armazena o ar, ok? Ele armazena o ar e então ele é o recipiente, tá bom? Térmico. A água é o reservatório térmico. Vai entrar em equilíbrio, o ar lá dentro vai ficar na temperatura da água. Não importa a temperatura, né? Tá bom? O que importa é isso, ó. A pressão vezes o volume antes é igual a pressão vezes o volume depois. Só isso? Só. Qual a pressão antes? 1 atm, hein, galera? Volume antes. 1 litro, né? Ele quer saber o volume depois, tá bom? Pressão depois, ó. Agora é que fica legal. Pressão depois. 30 metros, tá bom? 30 metros. A cada 10 metros que ele avança, aumenta 1 atm. Então vamos lá. Ao nível do mar, 0 metros, 1 atm. Passou para 10 metros, 10 atm. Passou para 20 metros, 3 atm. Passou para 30 metros, 4 atm. Então a gente tem que a pressão é de 1 atm vezes o volume de 1 litro é igual a 4 atm vezes o volume que a gente quer saber. 1 vezes 1 é igual a 4 vezes V2. Então, 1 vezes 1 é 1, tá bom? O que eu faço agora? Você isola o V2, tá bom? Passo 4. Passo 4. Dividindo, né? Porque ele está multiplicando V2. Então, 1 sobre 4 dá 0,25. Então, V2 é 0,25 litros. Ou, se fosse de assinalar e não tivesse, se tivesse 250 ml, tá bom? Tranquilo? Exercício fácil, tranquilo, ok? Temos mais um exercício. Olha só. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 14 litros, a pressão de 5 atm e a temperatura de 300 Kelvin. Qual será o volume do gás no estado 2 se a temperatura for dobrada à pressão constante, ok? Deu aí que a pressão é constante, então a gente vai usar as equações da pressão constante. Um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros, a pressão de 5 atm e a temperatura de 300 Kelvin. Qual será a pressão do gás no estado 2 se o volume permanecer igual a 14 litros, mas a temperatura passar para 273 Kelvin? Seguinte, esses dois exercícios eu não coloquei resposta porque vocês vão fazer eles, ok? Estarei por aqui. Vocês vão fazer eles e vão mandar foto dele feito no grupo, tá bom? Porque lembra que o meu celular, que não é celular, é o emulador aqui do computador, não vou conseguir ver se vocês mandarem individual, tá bom? Então manda no grupo mesmo da sala. No grupo eu consigo acompanhar porque eu já fixei o grupo de vocês lá. Demais redes sociais, porque eu não fico toda hora no. Eu não abro o emulador toda hora porque trava o computador. Demais redes sociais, se você procurar lá no Facebook, tem a página Professor Sassá. Curte lá. Lá você pode mandar mensagem que eu vou responder, tá bom? Assim que eu ver. Twitter é a rede social que eu mais estou, tá bom? Vocês entram lá, pode seguir e mandar mensagem. E ter o Instagram também, tá bom? Instagram eu entro uma vez por dia para ver as fofocas. Tranquilo, galera? Alguma dúvida?